Olá, boa noite. O assunto que eu vou falar agora, vou tentar resumir o máximo. Coisa que é uma matéria de 6 meses, um ano e meio. Fui taxado de herege, de falar heresias, mas eu vou falar sobre demonologia, heresiologia, satanismo, ok? Ocultismo, cabala ou cabalá, do judaísmo, cristianismo, islamismo, ao Corão. Consultei cerca de 40 livros, autores, teólogos, religiosos, padres, pastores, rabinos e vários livros espíritas e espiritualistas e kardecistas falar sobre demônio. E a Bíblia fala sobre demônio. Não sou herege, nunca fui e nem quero ser. A Bíblia fala, irmãos, vou me apresentar para quem não me conhece. Fabrício Barreto Gonçalves, sou membro da Igreja Batista e de Vida, aqui em Campos. E só de igreja, eu tenho, vamos botar aí, 39 a 40 anos de vida cristã. Ok? E de formação teológica, eu me formei na turma de 94. Estudei seminário batista, seminário presbiteriano, um seminário católico também, na minha juventude, infância, adolescência. Então sei daquilo que eu estou falando. A Bíblia fala em Mateus capítulo 3, ok? Capítulo 3, capítulo 4, que da tentação de Jesus. A seguir, Mateus capítulo 4, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, e com E minúsculo, quer dizer o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, Rachatã, Satã, Diabo, Diabolos, Diabolium, ou seja, o tentador, o adversário, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, verso 4, do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem e que eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Estou lendo aqui a Bíblia. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, né? Vá de retro, Satana. Retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com tudo isso,
o deixou o diabo, e eis que vieram alguns anjos e o serviram. Eu li Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Vocês veem que Jesus, ele foi tentado. E falando de demônio, de anjos caídos, não é verdade? Jesus, ele foi tentado. 2 vezes no Novo Testamento, Satanás é chamado de tentador. Mateus 4:3 e 1 Tessalonicenses 3:5. Não estou falando nada de heresia, estou lendo aquilo que a Bíblia diz. Anota aí, Mateus 4:3 e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, verso 5. Isso não significa que toda tentação vem do maligno, pois a própria Bíblia declara que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago 1,14. E o autor bíblico está referindo-se à carne. Essa parte dentro de nós que sempre quer abrir a porta para o pecado é chamado na teologia rabínica judaica de Yetzer Hará, né, ou Gezer Hará, e Yezer Hatob, ou Gezer Hatob, inclinação para o bem e inclinação para o mal, impulso para o bem e impulso para o mal. Então a tática e as tentações do inimigo, Satanás, aí ele tem vários nomes: Lúcifer, Belzebu, Baal-zebub, Asmodeu ou Asmodeus, Leviatã, Mefistófeles, Belfegor, Satanás, Asmodeu, Belial, Samael, Metatron, Astarote, Azazel, que vem de Azal, Baal, Mefistófeles, Mamon e muitos outros. Então, ele tem como tática, tentação, mentira, porque a Bíblia fala que o diabo, que é um ser, não é mitológico, é um ser espiritual. A Bíblia fala, a Torá, a Tanar, que é a Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, a Bíblia Teb, tradução ecumênica da Bíblia, o Rig Veda e outros textos mais falam desse ser maligno criado por Deus. Tentação, a mentira, a divisão ou divórcio, medo. Ele usa a culpa e ele usa a mentira. E como usa a mentira, que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, ele usa de distração, de apatia espiritual, de engano. Então, são vários tipos de tentações. Por exemplo, a tentação de Jesus, que eu estou falando, Mateus 4:1. Deus permitiu, após o batismo, que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para entender o que é tentação e opressão, precisamos observar o que a Bíblia diz sobre todos os espíritos bons e maus. A Bíblia fala que Deus criou os anjos e criou os anjos caídos, que são chamados demônios, né? A gente lê isso na Chave de Salomão ou Clavícula de Salomão, na Cabalá, na Tanar judaica, na Bíblia judaica, na Bíblia protestante católica, na Bíblia evangélica. A gente lê isso também
nos espíritos no livro de Allan Kardec, que eu já li, né? Só que não é chamado de diabo, é chamado de espírito obsessor. O tentador atacou que quando pensava que Jesus seria mais vulnerável, né? Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ou seja, a pessoa está mais de um mês, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber água, a pessoa fica o quê? Fraca. E ele viu ali pedras, dizem os comentaristas bíblicos, sérios, e eu tenho vários aqui, ó, está atrás de mim na minha estante, tem muito mais lá dentro, que algumas pedras na região da Palestina, não são todas, que pareciam com pães, aqueles pães redondos, bonitos, eram pedras. E ele fala, se você de fato é o Filho de Deus, você transforma essas pedras em pães. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 2. Então, Jesus usou a palavra de Deus. O diabo queria que Jesus duvidasse da palavra. No batismo, o Pai havia declarado: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Me comprazo, me tenho prazer, me regozijo. Mateus 3,17. O inimigo 2 vezes sugeriu: se és o Filho de Deus, como se Jesus precisasse comprovar a veracidade do Pai. Mateus 4, de 3 a 6. O próprio Pai falou sobre Jesus. Este é o meu Filho amado, a quem o meu espírito tem prazer, me comprazo, me deleito. Satanás ofereceu domínio mundial, todos os reinos do mundo e a glória deles, como presente dele, uma tentação de obter isso sem morrer na cruz. É uma mentira do diabo. Ele chegou para Jesus e falou: você não precisa morrer por eles, são pecadores, não tem jeito. Desce da cruz, ou não, então não vá para a cruz. Todos esses reinos que você está vendo será seu se prostrando, ajoelhando, me adorares. Uma tentação de obter isso sem morrer na cruz. Mas veja o Salmo 2, de 7 a 8. E Filipenses 2, de 6 a 11. Queria sim desviar o filho do propósito do Pai. Lucas 22, 42. O diabo queria que Jesus o adorasse. Tudo isto eu te darei. O diabo disse para Jesus: se prostrado você me adorar. Mateus 4, 9. Desde o início, queria o culto que só a Deus é devido. Isaías 14, versículos 13 a 14. Então, Jesus refutou, combateu todas as tentações usando a palavra de Deus. Embora o diabo também tenha citado a Escritura para tentar e enganar e torcer a verdade bíblica para Jesus, mas Jesus corrigiu e interpretou de forma correta. Também está escrito. Então, algumas áreas que ele usa na tentação, o diabo. Pecado sexual. O que é o pecado sexual? Quando Deus criou o homem, a humanidade, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Gênesis 1, 27. Deus deu a sexualidade e o sexo como bênção e abençoou o matrimônio, o casamento. Foi feito
e instituído por ele. Gênesis 2, 21 a 24 e Hebreus 13, versículo 4. Então, nós temos que identificar. No original grego, tentação significa teste, provação, dokimazo, do grego, né? Não estou inventando nada, estou tirando tudo da Bíblia. E eu não sou herege como me chamaram. Eu estou falando, a Bíblia fala de um ser espiritual chamado diabo, Satanás. Provação, tentação, para praticar o mal. Isso tudo no original grego, em latim, em aramaico, quer dizer tentação. Colocar algo ou alguém sob teste. Dokimazo, uma prova. Esse vocábulo pode indicar um teste difícil, uma prova, mas pode envolver a ideia de levar ao pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado. Mateus 4, de 1 a 11. Mas ele não pecou. Ele aguentou firme e enfrentou a tentação, citando as Escrituras. Está escrito, porém, a Bíblia diz: entretanto, se ela não for encarada de modo responsável, pode tornar-se pecado. Então, o autor da tentação é o diabo. A sua profissão, tentador. Tentar as pessoas, diabolon, né? A carne, o mundo. E a Bíblia fala que eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Outra fonte de tentação do diabo, de Satanás, Asmodeu, Mefistófeles, Lúcifer. Lúcifer é uma palavra em latim da Bíblia de Jerônimo. Quer dizer, aquele que é lúcido, aquele que leva a luz, o portador da luz. Reóforos. Quando o pecado entrou no mundo, o homem herdou uma natureza depravada, pecaminosa, que se opõe a Deus e está inclinada ao mal. No Novo Testamento, essa natureza pecaminosa é chamada de carne, sarx, né? Bassar, do hebraico, sarx. Ela é responsável pela tendência humana de viver de acordo com os desejos da carne. Leia Gálatas 5, de 16 a 21. Por ocasião da conversão, o crente nasce de novo e nós somos nova criatura. Mundo. Não se trata de mundo físico, universo, cosmos, mas do sistema do mundo, isto é, seu jeito, sua maneira, seus valores. O apóstolo João adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. O mundo tenta você, levando-o à conformidade com seus padrões. Então, para vencer o diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Então, nós temos que ter esse sentimento, na verdade, de que o diabo, Satanás, a origem dos demônios, é espiritual. São anjos caídos. O pecado originou
pela rebelião de Satanás, o mal entrou no mundo, e pelo pecado do homem, a desobediência do homem. Aliás, o homem é chamado por A.B. Langston, que é um grande teólogo batista, que escreveu Esboço de Teologia Sistemática da JUEP, chama o homem de pecadeiro. Ou seja, nós somos pecadores. Fabricamos pecado. Então, os anjos serão derrotados, né? Os anjos caídos serão derrotados, serão julgados. Haverá uma autoridade dada por Jesus para acorrentar Satanás, né? E os anjos caídos, né? Então, a adivinhação, a natureza dos demônios, a adoração aos demônios, os demônios, tanto quanto os anjos bons, os anjos caídos, pertencem à mesma categoria de seres. São seres espirituais e não possuem carne, nem sangue e nem corpos. Efésios 6, 12. Eles possuem uma natureza imoral. São designados de espíritos imundos. Mateus 10, 1. Ou de espíritos malignos. Lucas 7, 21. São também os demônios classificados como forças espirituais do mal. Efésios 6, 12. Estou lendo a Bíblia. São ainda seres poderosos, mas o poder deles só vai até a soberania e o poder de Deus. Uma ilustração disso se encontra na atitude do endemoniado gadareno, que, sendo possesso de espírito imundo, possuía uma força descomunal. Nem mesmo com cadeias e algemas alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e algemas e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo ou detê-lo. Marcos 5, versos 3 a 4. Tipo de demonologia: adivinhação, ok? Adoração direta a demônios, invocação, estrela satânica, ok? Espiritualismo ou espiritismo, baixo espiritismo. A Bíblia condena todas as formas de demonologia ou consulto aos demônios. O Senhor manifestou sua severidade para os que praticam. Levítico 19, 31 e Levítico 20, de 6 a 27. O profeta Isaías interpretou a indignação do Senhor contra os homens do seu tempo, que praticavam a consulta a espíritos malignos, familiares de adivinhação e de demônios. Quando vos disserem, consultai os necromantes, necromante, a palavra necron é morto, podre, né? Putrefação, estado avançado de putrefação. Necromancia, os adivinhos que chilreiam, acho que é assim que fala essa palavra, chilreiam e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei ou o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, a aurora, né? A luz. Isaías 8, de 19 a 20. Então,
não precisamos ser enganados a respeito dos demônios. Eu falo aqui no meu artigo. Adotando crenças supersticiosas, galho de arruda, sal. Já ouvi falar de pessoas, por que eu estou falando isso? Estudo religião há quase 40 anos, a metade da minha família é católica e a outra metade é espírita e alguns evangélicos. Já ouvi falar de uma prima espírita, dona de centro, de umbanda, quimbanda, candomblé, né? Quiromancia, cartomancia, umbanda, candomblé, voodoo ou vodú, que para espantar um espírito mal ou afastar, para não entrar na sua casa, você faz o quê? Pega sal grosso e enxofre e outra coisa que ela falou, não sei se é carvão, e uma erva específica que eu não lembro agora o nome. Eu era criança e ela me ensinou. É uma prima mais velha que eu tenho, espírita do candomblé. Espalhar esse material na entrada da porta ou do quintal, dizendo ela que não entra nenhum espírito maligno. Agora eu pergunto a você, isso é Deus? Isso é de Deus? Ela viu o destino da pessoa ali dentro de um jarro com água. Cortava ali a mão da pessoa. Eu vi com meus próprios olhos. Não foi ninguém que me falou. É porque naquela época não tinha celular, não tinha câmera, mas ela não ia permitir tirar foto. Cortou o braço da pessoa, né, um corte pequeno, umas gotas de sangue, colocou na bacia limpa, com água limpa do rio, da cachoeira, não sei, não lembro mais, e ela olhava ali para dentro e via o futuro da pessoa. Pegava um animal e abria o animal, né, uma ave, um animal, uma galinha, uma coisa assim, e abria ali os intestinos daquele animal e olhava ali, jogava runas, búzios, cartomancia, quiromancia, voodoo. Eu vi ali os bonequinhos amarrados ali com agulhas específicas, não era qualquer agulha, com a boca costurada. Eu vi, ninguém me contou. E algumas rezas, cantigas e orações que eu aprendi quando era criança, que a minha bisavó e a minha avó me ensinou, para quebranto, mal olhado, colocar na porta da entrada da casa, ou um patuá, costurar um patuá na gola da camisa. Misericórdia, Deus me livrou disso tudo. Eu agora, crente no Senhor Jesus, teólogo, eu falo para vocês, tem até livros que falam, que contam no YouTube. Há um aparelho chamado, hoje não sei se fala mais hoje, das antigas, você pode aí baixar no YouTube, chamado Vidicom. O que é o Vidicom? É um aparelho antigo, não é desses HD da agora, da vida, né? Digitais, que você ligava, mas em vez de ligar no canal específico, você colocava uma sintonia no canal, que saía aquela estática, né? E o canal ficava ali, fora do ar, e aparecia ali espíritos malignos e o espírito das pessoas, seu avô, sua avó, sua mãe, sua sogra, seu marido. É um aparelho chamado Vidicom. Tem até no YouTube sobre isso. Eu não estou inventando nada, tá tudo ali documentado. Aí, você está ensinando heresia. Não estou ensinando heresia, não. Eu estou falando a verdade, a realidade.
livros maçônicos, livros espíritas, livros kardecistas, livros de Umbanda. Tem um livro chamado Faça Você Mesmo a Sua Macumbinha. É o nome do livro. Faça Você Mesmo a Sua Macumbinha. Eu já li livro capa preta de São Cipriano, bruxaria de capa preta, São Cipriano. Misericórdia. Não sou espírita, fui católico e sou da Igreja Batista, um dos líderes da Igreja Batista, estudo religião há quase 40 anos. E eu estou falando aqui das estratégias do inimigo. A Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, louvado seja Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, vida eterna. Então, se você está nisso, reflita se isso realmente, pergunte a Deus. Tem gente que não gosta nem de pronunciar o nome de Jesus, o nome de Deus, porque ele cai endemoniado. Isso é de Deus? Pergunta você. Essa religião é de Deus? Vocês sabem que tem centro de macumba e sessões? Não sou maçom, nem quero ser, já fui convidado para ser maçom 2 vezes. E sabe o que eu respondi para eles, essa pessoa? Ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus ou a Mamon. Porque eu há de agradar um e odiar o outro. Estou muito bem na Igreja Batista, muito bem, obrigado. Já fui da Católica, já fui da Presbiteriana e sou membro da Igreja Batista. Mas já fui convidado, sondado para ser da maçonaria e eu não quis. Mas existe ali pactos que não agradam ao Senhor. Eles falam que não, mas existe. Existe porque tem uma pessoa conhecida minha que é do 6º grau da maçonaria, do rito escocês. Acho que é rito de Mênfis, não. Rito escocês, antigo e aceito. Que existe sim ali coisas tenebrosas. O mal existe. O diabo existe. Mas Deus é maior que o diabo. Amém? E o diabo está derrotado em nome de Jesus. Então, a gente tem que saber sim. Me perguntaram, por que o senhor estuda tanta coisa de ocultismo, satanismo, bruxaria, maçonaria, esoterismo? Porque a gente tem que saber as armas do nosso inimigo. E a arma do nosso inimigo se chama Bíblia Sagrada. Porque foi com a Bíblia Sagrada que Jesus venceu a tentação do diabo no deserto, de Mateus capítulo 4, o qual nós lemos. Está aí o 2º vídeo e que Deus abençoe. Curta o nosso canal, dê o seu joinha, ore por mim, porque eu passo a vida toda estudando a Bíblia, a teologia, a filosofia, a religião, as ciências da religião, e eu relutei muito em gravar esses 2 vídeos. Você vai mexer em casa de marimbondo, cuidado. Mas eu não tenho medo dele, porque Jesus está comigo. E eu tenho a obrigação de passar adiante tudo aquilo que eu estudei. E eu estudei tudo. Cristão, não cristão, judaísmo, kardecismo, espiritismo, maçonaria, baixo espiritismo, satanismo, ocultismo, umbanda, quimbanda, candomblé, quiromancia, rabdomancia, hepatoscopia, hidromancia. Sabe o que é rabdomancia?
Nunca mais eu falei essa palavra depois que eu estudei. Que a gente fala assim, fulano mexeu os pauzinhos. Sabe o que é mexer os pauzinhos no espiritismo? É você consultar as flechas, colocar feixes e galhos secos em forma de pé de galinha, que é esse sinal aqui. Só vou fazer o sinal para poder você saber. Pé de galinha. São sinais satânicos. E colocar feixes e galhos secos e jogar. De acordo com o demônio, com o espírito de adivinhação, né, uma entidade, ele vai ler ali aqueles galhos e vai ver o seu sinal e o futuro. Olhar para a água, olhar para o sangue dos animais, as vísceras, é chamada de hepatoscopia, rabidomancia, mexer os pauzinhos. Por isso eu nunca mais citei essa palavra. Fulano mexeu os pauzinhos. Carta, adivinhação e outras coisas mais que não vale a pena aqui citar. Orem por mim, ok? Curta o meu canal de estudo bíblico sistemático, a Bíblia, religião, filosofia. Se vocês querem que eu fale sobre as outras religiões também, né? Rosa Cruz, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, Assembleia Batista, Maranata, Universal, as outras seitas também, Raelianos, Nova Era, não é? Rastafari e outras, uma seita chamada Christian Liberty, né? Hare Krishna, LBV, Legião da Boa Vontade, Mormon, Reverendo Moon, Jorei e outras seitas mais aí, senão a live vai ficar muito grande, já está com quase 40 minutos, mas é uma pessoa, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, estudo religião há quase 40 anos. Teologia, filosofia, ciência da religião e a Bíblia. Curta o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Facebook com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Dê o seu like, se inscrevam, me ajude a divulgar o canal. Em nome de Jesus. Amém.